Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao Juridiquei. Eu sou o professor Rafael Paiva. E eu sou a Vanessa Paiva. Pois é, pessoal, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre o quê, Van? A gente vai falar sobre assédio sexual. Pois é, na verdade, a gente começou tratando sobre esse assunto lá no nosso Instagram. Aliás, deixar já o nosso Instagram aqui. Pessoal que acompanha a gente aí no YouTube, acompanha a gente lá no Insta. Meu Insta, @van_andres. E o meu é o @paivaprof. Boa. Pessoal, a gente começou, então, levando um vídeo, né, sobre assédio sexual na nossa rede social. O que acontece? Teve uma repercussão muito grande, muitos depoimentos, assim, que a gente nem aguardava receber tantos depoimentos, porque acaba sendo algo muito pessoal, muitas vezes a pessoa não quer expor. Enfim, com tantos depoimentos, a gente chegou à conclusão que seria a hora de conversar mais profundamente sobre o tema. Pois é. O Rafael, ele é professor de processo penal. Sim. E ele é especialista aí no assunto. Então, ninguém melhor para tratar sobre as consequências jurídicas do assédio sexual do que o Rafa. Para isso, a gente separou alguns depoimentos, tá bom? A gente vai preservar as pessoas que enviaram esses depoimentos pra gente, mas a gente vai analisar, então, estudo de casos, né? Caso a caso, caso concreto, como que acontece isso? E, gente, isso acontece muito, né? Muito. A gente ficou até surpreso. Chocado com alguns depoimentos que vocês vão ver daqui a pouquinho aqui no nosso canal. Pois é. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler o depoimento, a gente fez aqui um material para trazer para vocês terem acesso a esse depoimento. A gente lê juntos, eu acabei grifando aí marcando aí algumas partes, palavras-chave importantes. E Sim. Depois disso, o Rafa ele vai analisando aqui caso a caso com a gente, certo? Então vamos lá, pessoal. Olha só, aqui eu recebi o seguinte depoimento. Tive uma chefe que queria controlar quem eu adicionava no LinkedIn e também queria controlar absolutamente tudo o que eu fazia. Todos os e-mails que eu mandava, recebia ou respondia, tinha que encaminhar para ela. Ela também queria que eu todo dia, quando saísse, subisse no andar dela para me despedir e avisar que estava indo embora. Sempre me dava algo a mais para eu ficar até mais tarde. E quando eu precisava chegar mais tarde para, abrir uma conta no banco, ela desconfiava e ficava me ligando para ver onde eu estava e que horas ia chegar, enfim. Bom, meu Deus. Aqui o depoimento, você pode perceber que é uma chefe. Mas aqui o depoimento é de uma outra moça que enviou pra gente. Então, eu queria saber assim, primeiro, esse assédio, como que é configurado esse assédio? Eu, por exemplo, eu posso estar na rua e uma pessoa vai lá e faz aquela cantada esdrúxula que a gente fica ofendida. Eu posso ficar ofendida, então eu estou sofrendo algum tipo de assédio? Então, as pessoas elas acabam confundindo um pouco esse tema, é até compreensível, porque pouco se fala sobre isso. A questão que o crime de assédio sexual está previsto lá no artigo 216-A do Código Penal. Ele é um crime, primeiro, é um crime próprio, então não é qualquer pessoa que pratica esse crime. O crime de assédio sexual é praticado sempre pelo chefe contra o subordinado. Então tem que ter essa relação de hierarquia, de subordinação hierárquica entre o assediador e a pessoa assediada. Tanto faz se o assediador é homem ou mulher. Ambos podem ser autores do crime, inclusive aqui no caso é uma mulher com uma mulher. Agora, um ponto importante é o seguinte, no caso, e é chato pra caramba isso, né? Quando uma mulher ela é assediada na rua, não se está praticando crime de assédio sexual, porque falta esse requisito da subordinação hierárquica. Claro que, assim, é meio que protegido pelo direito penal, porque é uma contravenção penal de importunação ofensiva. Mas, enfim, é uma pena mínima, acaba aquele crime que não dá nada mesmo. Mas, de fato, essa cantada na rua, além de muito feia, tá? Homens, parem com isso, aí é nojento, eu repudio mesmo esse tipo de conduta. Além de muito feia, de imoral, ela é apenas uma contravenção penal, não caracterizando o assédio sexual. Bacana. Então, você aí
de casa que está assistindo a gente, não confunda os termos jurídicos da palavra assédio sexual. Você não está sofrendo um assédio sexual, embora você se sinta ofendida. O assédio sexual, ele requer esse requisito. O tipo penal, né? O tipo penal. Porque acaba sendo um assédio, mas não é protegido pelo Código Penal, pelo direito penal, como assédio sexual. Entendi, muito bem. Bom, nesse caso aqui, ela sofre um assédio, né? É meio que não é explícito, né? É implícito, porque não chega pelo que ela diz aqui, a chefe não chega a falar para ela algo do tipo chantageá-la, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, configura mesmo assim um assédio? Olha, nesse caso aqui, vamos voltar lá? Vamos. Ó, nesse caso aqui, ela não deixa muito claro se existe um constrangimento, né? Então, assim, para configurar o assédio sexual, tem um ponto muito importante, porque tem que ter o favor sexual envolvido. A chantagem. A chantagem. Aqui, não sei se me parece, pelas informações aí que a nossa seguidora passou, se é um caso de assédio, um caso de ciúmes, se é um caso mesmo de chefe perseguidora, que tem muito também, né? Poderia até configurar um assédio moral, que é até um ponto importante, é uma outra coisa. Assédio moral não é necessariamente crime, claro. Eventualmente, alguma das condutas que compõem o assédio moral pode vir a configurar um crime de injúria, um crime contra a honra. Mas assédio moral, que é essa perseguição sem o favor sexual, não é por si só protegida pelo direito penal. Agora, nesse caso aqui, é difícil configurar assédio sexual. Ainda que enfim, é só um post, né, de uma seguidora, não dá para ter maiores detalhes, mas parece que é uma chefe chata pra caramba. Embora ela tenha se sentido, pelo visto, bem constrangida, né? Tem casos piores que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pois é, então falando em casos piores, vamos aí pro próximo caso pra gente poder analisar, porque foram muitos depoimentos, peço até desculpa porque faltou alguns, a gente não vai conseguir falar sobre todos, mas aqui a distinção que a gente vai dar, né, a análise que vai ser feita acaba sendo, porque a gente vai adentrar um pouquinho melhor o assunto, a gente vai falar sobre provas e tudo mais, né? Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, prof. Eu vi o vídeo que a senhora fez. E eu vou comentar algo que aconteceu comigo quando estava estagiando em um escritório bem conhecido e renomado no centro de São Paulo. Estávamos com um processo de busca e apreensão e localizamos o veículo. O advogado fez uma petição e falou que no outro dia eu teria que ir despachar essa petição e voltar com uma decisão muito favorável. E me deu uma dica assim, muito safada, desculpe o termo. Ele falou que os juízes gostavam de decotes. E olha só, vocês viram que aqui eu coloco até uma flecha. Por quê? Os juízes gostam de decote. Pois é. Bom, não raras vezes feia, que a gente ouve isso, e isso acaba sendo uma pressão do chefe dela, falando para ela, olha, volte com uma decisão favorável, nem que para isso você tem que se humilhar, se vender, né, se sentir ofendida. Nós que somos mulheres, isso é assim... Acaba reduzindo a competência da moça aí, da estagiária, ao corpo dela, decote, né? Como se ela não tivesse capacidade de ir lá e expor a situação para o juiz, certo? Pois é. Vamos lá. Que era para eu despachar a petição com um decote bem bonito e uma saia, que ele tinha certeza que eu voltaria com um posicionamento favorável. Eu fiquei passada com isso. Na época não falei nada, porque precisava muito trabalhar, mas me senti constrangida. Esse precisava muito trabalhar é algo que chama atenção, porque quantas e quantas pessoas não permanecem, né, naquele emprego, naquele cargo, porque não tem outra opção. Ali sai o ganha-pão. E ela sabe que para denunciar muitas vezes a mulher acaba se sentindo culpada, né? É muito engraçado, como se ela, pelo simples fato de ser mulher, causasse isso no homem, como se fosse algo normal. Pois é. Nesse caso aí, até a atuação da polícia é muito deficitária, né? Exato. Porque eu já trabalhei lá na polícia, conheço um pouco como é que funciona, e a polícia ainda é uma instituição, apesar de ter muitas mulheres já na polícia, é uma instituição muito machista. Então, eu praticamente nunca peguei um caso de assédio desse jeito. Eu peguei casos mais graves, de estupro, mas assédio não.
Mas eu imagino como seria o tratamento na delegacia, né? Aqui só para falar do ponto de vista jurídico, né? Fora a questão horrorosa aí, acho que é difícil a gente falar, a gente reduzir essa questão a um termo jurídico, mas aqui não seria mais uma vez assédio. Lembra que o assédio tem que ter a troca. Então, assim, se você não vier, por exemplo, se ele falasse, se você não vier com uma saia ou decote para despachar com o juiz, ou pode ser também para outra pessoa, né? Ou para sair comigo e tudo mais, eu vou te demitir, vou te colocar para trabalhar no almoxarifado, essas coisas. Vai reduzir o cargo dela, rebaixar o cargo dela. Tem que vir, então, com uma ameaça. São como se fossem requisitos cumulatórios. Cumulativos, tem que vir com ameaça e tem que ter o pedido de favor sexual. Assim, não precisa ser sexual, pode ser para sair, para jantar, para casar, o que for, mas pode configurar assim. Então, a gente vê como vai ficando difícil, né? Ela finaliza aqui dizendo o seguinte, que ela não seguiu o conselho dele, ela foi despachar de blazer e camisa, amei. Chegando no escritório, fui até a sala dele levar a petição despachada e protocolizada. Ele falou, você não seguiu o conselho que eu te dei, certeza que perdemos o carro por sua culpa. Aí eu retirei a petição da bolsa e falei, pelo contrário, doutor, o juiz colocou o J. Conclusos com urgência. Olha só, hein? Ou seja, aqui, gente, é bem engraçado, mas a gente trata um pouco do empoderamento, né, da mulher nesse ambiente de trabalho. Porque nós somos tão capazes de ir até lá e fazer o trabalho que nos foi dado como qualquer outro homem, né? A gente não pede para o homem, olha, vai com a camisa mais aberta, tá? Até porque isso é uma cultura, né? Sei lá, um costume mais masculino mesmo, né? Você sabe que isso é uma prática comum em alguns escritórios mesmo, porque eu mesmo quando trabalhava na polícia, tem um grande escritório, que não vou falar qual que é o nome, mas é um dos grandes escritórios criminais de São Paulo. O advogado-chefe, que é bem famoso, ele ele meio que exigia, impunha que as advogadas, ele só contratava advogada para trabalhar em delegacia, né? E elas tinham que estar impecáveis, assim, quando eu falo impecáveis não é só arrumadas, com roupas provocativas e tudo mais. E me falaram uma vez que isso era uma imposição do escritório. Pois parece que o escritório às vezes é uma agência de modelo, né? Quem nunca entrou no escritório, né? Que só tem ali, parece uma agência mesmo de modelos. Pois é. Vamos para mais um? Vamos. Olha só. Ontem vi seu post sobre assédio sensacional. Escreveu perfeitamente o quanto, ao longo da carreira, passamos por esse tipo de constrangimento. Durante a faculdade não pude estagiar. No último ano pude arriscar e tentei. Desisti já na entrevista. A proposta implícita, aí eu deixei uma setinha aí pra gente tratar disso, de dupla função, não só me constrangeu, mas me desanimou também. Acho muito legal o incentivo que você sempre dá aos que estão começando, parabéns. Aqui, gente, seguinte, ela não explicou muito bem pra gente, e aqui a gente tá analisando o caso conforme nos foi passado, mas aqui ela não explicou muito bem o que seria essa dupla jornada, mas... Dá pra entender, né? Dá pra entender o que seria essa dupla jornada. Nesse caso específico, vamos imaginar que essa proposta, ainda que implícita, de dupla jornada, fosse algo do tipo uma troca sexual, né? Algo nesse sentido. Configuraria esse assédio? Configura. Então, olha só, a gente está no terceiro caso já. E a única hipótese de configuração de assédio é essa. E ainda assim, ela não adentrou os detalhes. Pode ser que essa dupla jornada, ele não tenha falado nada disso, né? Pra gente ver como é difícil configurar o assédio e o papel que nós, mulheres, ficamos diante dessa situação. É bem complicado, porque para configurar de fato esse assédio moral, precisa ter ali a chantagem de fato, né? Até porque a gente estava até conversando que é muito difícil provar isso, né? Demais. Se você não consegue configurar essa proposta, ou essa chantagem, ou essa ameaça, se eu não tenho testemunha, qual que é o melhor caminho para eu poder provar que eu estou sofrendo sim um assédio no meu ambiente de trabalho? A prova no processo nunca é fácil, né? A gente sempre fala de prova, no mundo das ideias, a frente da aula é muito bonito, uma vida prática é mais difícil. Nesse caso do assédio, o que chama atenção é o seguinte,
Normalmente, o assediador não assedia uma única vez. Então, ele vai uma vez, 2, 3, às vezes isso se prorroga por anos, por meses. Então, a grande sacada hoje, com o advento aí dos smartphones e tudo mais, é você gravar. É muito fácil. Grava, coloca lá para gravar som, se possível, grava vídeo também. Aí você tem uma prova robusta para você conseguir demonstrar que houve o assédio. Porque a prova testemunhal, ela sempre é muito difícil, né? Porque se está no ambiente de trabalho, tá? É verdade que o assédio não precisa acontecer no ambiente de trabalho, um ponto importante. Ah, não precisa? Não, pode ser, por exemplo, no churrasco da firma. Teve um churrasco, que é muito comum, inclusive. Muito comum, Festa né? da firma, tá todo mundo meio alterado lá. Tem uns caras que se aproveitam disso daí e assediam aí as funcionárias, mesmo não estando no ambiente de trabalho, mas porque existe essa relação de hierarquia, está entendi. configurado o assédio sexual. Beleza? Vamos lembrar aqui que o assédio, ele não é só quando há um convite, né? Então, quando um chefe convida uma subordinada, enfim, a jantar, apesar de ser muito desagradável, né? Muito, e aí depois você pode falar um pouco sobre isso, mas tecnicamente isso não seria assédio. Assédio tem que ter uma ameaçinha ali, sabe? Ainda que não seja direta. Tipo assim, se você não aceitar sair comigo, vai ser muito difícil de contratar, vai ser muito difícil de promover, vai ser muito difícil, né, te manter na empresa. Isso é uma característica clara de assédio sexual. Entendi. E agora me tira mais uma dúvida. Você sempre está falando da posição hierárquica, né? E quando esse assédio, não raras vezes, ele vem de um colega que tem o mesmo cargo que eu? Então, boa pergunta. É desagradável do mesmo jeito, né? Depois você vai falar um pouco mais sobre isso, como é que é a posição da mulher nessa situação. Mas juridicamente não é assédio, porque lembra que o assédio tem que ter a superioridade hierárquica. Então, se forem colegas de trabalho, mesmo nível hierárquico, não configura assédio sexual. Veja, é um assédio do ponto de vista do português, é um assédio, né? Não é nem moral, porque o moral é aquele que, enfim, é uma perseguição. É um assédio do verbo assediar, mas não é um assédio que interessa, enfim, que é protegido pelo direito penal. Por isso que a gente não fala que é o assédio sexual, ainda que seja um assédio do ponto de vista da língua portuguesa. Mas também se tentar alguma coisa, não é mais, aí extrapola o assédio, certo? Sim, claro. Se de repente o funcionário na cozinha aproveitar ali... Sim. Aí é um crime muito mais grave, né? É um crime de estupro. Aí é um crime muito mais grave. É importante a gente até falar um ponto importante sobre o assédio, é que o assédio, ele se consuma no momento em que há a proposta. No momento em que a proposta chega ao conhecimento da vítima, a gente já tem um assédio consumado, ainda que ela não aceite, enfim, não precisa ter a consequência. Então, não precisa de fato ser demitida, ela não precisa de fato ser rebaixada de posto, não importa. Tem assédio. Tá? Tem assédio tentado? Tem, é difícil. Nossa. É o caso, por exemplo, que na prática é mais difícil de acontecer, mas é do chefe que faz pelo e-mail. Pratica um assédio pelo e-mail e, de repente, esse e-mail se perde aí na caixa de spam. Aí seria um assédio tentado, do ponto de vista jurídico, é possível, do ponto de vista prático, é bem difícil. Mas né? acho que para provar fica ainda mais complicado para a mulher. Mais complicado. Então, até voltando na questão da prova, assim, tenta gravar, é a melhor forma. Tem a prova testemunhal também, vai ter dificuldade porque as pessoas estão no momento de trabalho, então é difícil você conseguir alguém que vai querer depor, só se, enfim, calhar de ter alguém que já foi demitido. Mas é difícil você provar esse assédio sexual, a não ser que seja, se for por e-mail, enxergar o e-mail é mais fácil ainda, né? Não precisa ser por WhatsApp e tal. Quando for verbalmente, tenta gravar. É melhor você provar, porque o que tem de denúncia de assédio, que é arquivado por falta de provas, não tá escrito. Sai da estatística, né? Sim. Vamos lá para mais uma, gente. Olha essa daqui. Essa daqui surpreende, mas não muito, né? Boa tarde, assisti seu vídeo sobre assédio. Infelizmente, sofro com isso no meu trabalho. Ou seja, se ela sofre, é porque é algo atual, né? Vamos lá. Meu supervisor direto sempre joga insinuações. Chegou até a dizer que estava apaixonado por mim. E quando decidi reclamar por não estar mais aguentando a situação,
Reclamei para o diretor do departamento. Ao final de tudo, a culpa foi colocada em cima de mim. E ainda tive que ouvir que foi tudo coisa da minha cabeça e eu tinha entendido errado. Infelizmente, o mundo corporativo ainda é extremamente machista. Ou seja, olha só que doido isso. E isso também, a gente ouve muito isso. Além dela não ter nenhum respaldo dessa empresa, porque ela foi reclamar. Ela ainda teve que ouvir que ela que estava louca ali na história. Típico, né? Tipo, você está entendendo errado, eu não quero nada com você, minha querida. Tipo, isso é, assim, é uma doença que a sociedade, que os homens têm, mas aí eu não vou falar os homens só porque eu vou estar generalizando muito. A sociedade tem, né? Acha que porque tem um cargo superior àquela pessoa tem que se sujeitar a tudo, né? Pois é. Complicado. E aqui também complicado porque ela não disse se tem alguma prova, se não tem, nem nada disso, né? Acaba sendo a palavra dela contra dele. E olha só, acho que nessa relação, qual palavra tem mais força aí? Normalmente do chefe, né? Pois é. Infelizmente. Pessoal, vamos lá. Agora vem um bem pesado e a gente já tá finalizando, porque pra finalizar, claro, tem que ter uma dúvida um pouco diferente dessa, né? Então vamos lá. Já tá quase finalizando, mas tem um aqui que tá dizendo o seguinte: quando eu tinha 18 anos, trabalhei numa autoescola, ambiente totalmente masculino, em qualquer situação era assediada, com piadas, brincadeiras, sempre dava um jeito de ficar tocando, encostando, gente, que absurdo. Eu morava próximo de um instrutor e ele era o mais tranquilo, nunca me assediou no local de trabalho. Por solicitação do meu chefe, ele me levava para casa. Eu saía às 20 horas. Numa das vezes, ele foi por um caminho estranho, parou o carro e me obrigou a masturbá-lo, sob ameaça. No outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, estava com medo. Fui conversar com outra mulher que trabalhava comigo e ela me aconselhou a esquecer essa história porque eu sairia prejudicada. Resolvi nunca mais voltar porque temia pelo pior. Detalhe, nunca contei essa história para mais ninguém. Por anos achei que a culpa era minha por ter sido simpática demais. Ou seja, além de sofrer toda essa situação de humilhação, uma situação vexatória, o assédio em si, né, ele obrigou Aqui ela... eu acho que é até pior, né, a situação. Sim, aqui é mais do que assédio, saber. né? Uhum. Aqui a gente tá falando de estupro mesmo. Estupro. Vamos lembrar que para ocorrer estupro, eu sei que muita gente que vai assistir a gente não é formada em direito, assim, Sim. Enfim, muita gente vai procurar esse vídeo. O estupro não precisa ter, de fato, uma relação sexual. Então, qualquer ato libidinoso, então, masturbação entraria aí como ato libidinoso, como foi obrigada, sob coação, ameaça, ela foi vítima de estupro, um crime gravíssimo. Então, ela não foi vítima de assédio. Pior. Ela foi vítima de estupro. Muito pior, até porque eu tô aqui com o Código Penal aberto. O crime de assédio, ele tem uma pena de detenção de 1 a 2 anos. É muito pequeno, muito pouco. Um crime de menor potencial ofensivo. Peraí, tá? O crime de menor potencial ofensivo, só para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo a gente, esse crime, ele é um crime que é punível com o quê? Com reclusão, detenção? Esse caso aqui é detenção, então nunca começa a cumprir no regime fechado, ou no semiaberto, ou no regime aberto, mas assim, nem chega nesse ponto, porque como é um crime de menor potencial ofensivo, ele é julgado pelo GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então tem benefício de transação penal, tem benefício de sursi processual, enfim, nesses processos o assediador ele tem uma série de benefícios que dificilmente vão levar ele a uma condenação. Entendi. Você acha que o fato da pena ser tão branda, digamos assim, não inibe então esse assediador? Acaba que não inibe mesmo. Porque a gente né? está falando aqui, gente, do ambiente na área jurídica, né? Imagina que ele tem Apesar de que eu vou te falar, né? que eu tenho um pensamento, esse pensamento que é meu, de que o bandido não deixa de praticar o crime por causa do quantum da pena. Mas é porque a estrutura mesmo favorece, né? Você vê as meninas relatando aí que elas denunciam, né? Você precisa ter coragem para denunciar. E aí quando você denuncia, você é taxada de louca.
né? Aqui o crime de estupro, né? Aí sim, muito mais grave, né? O estupro é um crime muito mais grave. Aí é uma outra situação. Aí não tem esses benefícios, é um crime muito mais grave. Muito mais grave. Pessoal, para finalizar, Rafa, eu queria falar com você sobre o seguinte. A gente está falando aqui muito de crimes, de assédio que acontece no ambiente de trabalho. Mas a gente sabe que esse tipo de crime, ele não se restringe ao ambiente de trabalho. Nós temos, por exemplo, e nós que somos professores, a gente tem muito relato de aluno que denuncia o quê? O assédio que ocorre nesse ambiente universitário, ambiente de cursinho. Eu queria saber o seguinte, como a gente tem um relato aqui, e não foi só um, foram inúmeros relatos, a gente acabou separando um para trazer aqui, eu vou ler para vocês, e aí eu queria saber o seguinte, você está falando muito assim, tem que ter uma posição hierárquica, um vínculo empregatício, uma certa chantagem, eu queria que você se posicionasse depois sobre isso, tá? Vamos ler, então, aqui esse relato, vamos lá. Aqui, gente, como ficou muito longo, tá? Eu vou até resumir para vocês, que é o seguinte, vou até começar daqui, ó. No final de 2016, ela foi comunicar ao professor da disciplina de Direito Processual Civil que ela iria necessitar de uma ausência aí para realizar um curso que foi indicado por ele mesmo, que era o curso de conciliação e mediação. Esse mesmo professor sugeriu que essas faltas fossem negociadas em particular no seu escritório, tá? Aí ela fala que desistiu do curso, tal. Ela foi no início de 2017, ela foi presenteada com um livro pelo professor e ele pediu novamente que ela fosse até o escritório dele para que ele autografasse esse livro, tá? Ela se afastou, tá? Ela já tinha ficado esperta, né, pelo visto. E ele começou a frequentar, então, a controlar a frequência dela, horário de chegada, saída da sala de aula, tá? Causava alguns constrangimentos, situações vexatórias para ela. Foi quando, em agosto de 2017, ela solicitou a transferência de sala e foi indeferido esse pedido, porque outras alunas também haviam feito essa solicitação. Os ataques verbais se intensificaram e em outubro de 2017 ela recebeu uma nota 3 em uma avaliação, tá? Aí o que acontece? Ela ficou meio indignada, ela foi lá querer questionar, ela foi ofendida, por pouco ela não foi agredida, né, fisicamente, ela gravou um áudio, denunciou o docente para a coordenação e ela foi até a delegacia da mulher e fez uma denúncia também. Na ocasião, o docente, que também era diretor do curso de Direito em Retaliação, instaurou um inquérito disciplinar com alegações fantasiosas e contraditórias. A ouvidoria, ela tentou mediar o acordo. Vamos lá. Porém, o docente foi irredutível. Não bastante, o docente desrespeitou os acordos, os termos do acordo e registrou outros 2 boletins de ocorrência, queixa-crime, rejeitada de plano. Bom, aqui ela fala que ele interpôs rese, né? Que o MP depois ele denunciou esse docente, né? Que esse docente ele ameaça também a ela e a 2 filhos dela menor, ou seja, ele tá irredutível ali, né? E que, enfim, ela fala assim, ó, denunciar o agressor, porém, ao invés de sermos acolhidas, sofremos ameaças e intensa tortura psicológica. Ou seja, aqui, gente, a gente está diante de um fato que é entre professor e aluno, né? E é bem complicado porque, olha só, não teve só aquele ambiente, né? Que já é um ambiente hostil, nada disso. Ela conseguiu gravar, ela foi até a coordenação, ela foi numa delegacia, né? Ela ingressou com uma ação penal, o MP, né? Propôs denunciou, né? Então ele propôs a denúncia ali para dar o início, me corrija se eu estiver falando errado, porque eu não sou dessa área, para dar início a uma ação penal, certo? Sim. E ele também, ele fez uma queixa-crime contra ela, né? Deve ser por calúnia, né? Deve ser por isso. Sim. E aí, queria saber o seguinte. Ela fala aqui, ó, vou até mostrar para vocês, ó.
O assédio moral e sexual nas universidades é algo gritante, porém despercebido pela sociedade. A aluna mulher é vista como mero objeto, desrespeitado e humilhada para satisfazer as vontades de seu superior hierárquico dentro dessa instituição. Bom, pessoal, então aqui eu vou ser bem objetiva. É assédio sexual, ainda que não tenha esse vínculo empregatício, como que fica a situação dela? Pois é, o caso entre aluno, aluna e professor, professora, é caso de assédio sexual, sim. Inclusive, é uma decisão super recente do STJ, uma decisão de 2019, que virou a jurisprudência, uma decisão da 6ª turma do STJ, não é vinculante, enfim, não se aplica necessariamente para todos os casos, mas é um precedente muito importante que considerou a existência, a ocorrência de assédio sexual entre professor e aluno. Ou seja, uma aluna que havia sido vítima de assédio sexual por parte do professor. Infelizmente, é uma prática que existe mesmo, a gente não vai passar pano aqui para professor. De fato, muito professor pratica esse tipo de assédio sexual, enfim, é meio baixaria mesmo. Então, você, aluna, que sofreu ou sofre qualquer tipo de assédio, atenção, acho que, qual conselho você daria, então? Então, eu acho que a posição dela tá top demais, né? Tá perfeito. Tô super orgulhoso aí, realmente foi pra cima, Não fez teve BO, medo. não teve medo, tá super certo, isso aí mesmo. Então, o primeiro passo é você se indignar, legal? Foi pra cima e tentar gravar. Acho que ela falou que ela gravou aqui, né? Ela gravou. Ela gravou o áudio, perfeito. Tá demonstrado aí o assédio sexual. Claro que a gente não conhece o processo, não sei o que está acontecendo lá, mas a princípio, pelo que ela relata aqui no post dela, no direct dela que ela te mandou, né? Isso. É um caso de assédio sexual, sim. Então vamos lá, mulherada, não se calem, ok? Vocês sabem, a gente sabe como é difícil provar, mas fica aqui a dica já do Rafa, façam de tudo para obter provas, tá? Por quê? Porque esse tipo de acontecimento não pode passar impune, a gente não pode se acostumar, a gente não pode achar que é normal, e menos ainda achar que é nossa culpa, porque de repente eu estava decotada, eu fui muito bem arrumada, nada disso. Homens, mulheres que estejam em um posto aí superior, seja em ambiente de trabalho, seja em um ambiente universitário, não pode cometer nenhum tipo de assédio. E se cometer, nós não vamos ficar calados, certo? Vamos denunciar, fazer o nosso papel, fazer um burburinho, porque eu já passei também por assédio no ambiente de trabalho, no ambiente universitário, e sei o quanto isso é dolorido, porque a gente fica numa situação que a gente não sabe se a gente está lá porque a gente é competente ou se a gente está lá porque aquele sacana quer se aproveitar da gente. Então, na época, eu também silenciei, assim como elas, eu não consegui fazer provas, né? E a gente fica numa situação muito de vulnerabilidade, né? Sim. Já somos mulheres, já temos todo esse problema, a gente não consegue pegar um metrô sozinha, né? Sem que tenha alguém ali querendo se aproveitar da gente, né? Então, a gente vive num mundo machista, de fato, mas não vamos nos calar, certo? É isso daí, então, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Tchau. Até mais.